O Casagrande é um desses caras que parecem ter nascido com vocação para virar manchete, seja pro bem, seja pro mal. O que a gente vai fazer hoje é dar um zoom no início da carreira dele, que teve uma turbulência logo no primeiro ano como profissional. Em 82, o nome dele foi associado ao uso de drogas pela primeira vez. Isso antes de ele conseguir retomar as rédeas da carreira dele. Para entender como foi essa polêmica, já deixa o like aqui, porque é no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. O Casagrande começou a despontar no início de 1980. Aquele moleque alto e desengonçado, mas perigoso no ataque, foi o principal destaque do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores. Logo surgiu uma proposta do América do Rio e o Corinthians teve que decidir: segura o garoto ou deixa embora, hein? Ele ficou, ainda bem. Bom, agora a gente vai acelerar a fita do nosso videocassete CCE de 4 cabeças até 1982. Foi quando o Casagrande chegando ao profissional. Ele ainda era promessa da base, quando fez 4 gols no Guará pelo Brasileiro de 82. Não demorou para ele assumir a camisa 9 e não largar mais. A ponto de o então titular, o badalado Mário, perder a paciência com a reserva. Também, aquele moleque grandalhão, meio desajeitado, apenas 19 anos, começou a fazer um gol atrás do outro. E o Mário, além da paciência, perdeu também a esperança, quando o Casagrande enfiou 3 gols na goleada de 5-1 sobre o Palmeiras pelo primeiro turno do Paulistão. A partir dali, ele começou a brigar pela artilharia. Enquanto os gols elevavam a moral do Casagrande com a Fiel, o estilo roqueiro rebelde elevava a exposição dele na mídia. Quase toda semana saía uma reportagem falando de como ele vivia, com quem andava e que tipo de música aquele personagem caricato gostava de ouvir. Parecia que tudo conspirava a favor no momento em que o time mais precisava de protagonistas. Sim, porque depois das campanhas pífias de 81, o Corinthians teve que jogar a Taça de Prata do Brasileirão de 82. Não chegava a ser uma Série B, mas era um campeonato de acesso que sobrava para quem tinha tropeçado no ano anterior. E foi ajudando o Corinthians a renascer das cinzas que o Casagrande virou titular absoluto e já flertava com o status de ídolo logo no primeiro ano dele no time principal. Até porque, desde 67, o time não tinha um artilheiro do Campeonato Paulista. E agora tinha. Foi nesse embalo que o Corinthians conquistou o Paulistão de 82, com um dos gols da vitória de 3-1 sobre o São Paulo na final, marcado por ele. Um gol, aliás, que ele dedicou a Rita Lee, de quem já tinha ficado amigo. Tava tudo muito bom, tava tudo muito bem, até que o fim do ano chegou. Pior que ter que trabalhar na véspera de Natal é ter que trabalhar como jornalista na véspera de Natal, porque normalmente não acontece nada. Então, quando os repórteres ficaram sabendo que um destaque do futebol tinha sido preso por porte de droga, o marasmo do plantão de Natal acabou. Quem acordou de ressaca da ceia e pela manhã abriu o jornal no dia de Natal, leu a reportagem que contava que o Casagrande, o artilheiro do Paulistão com 28 gols, tinha sido preso. A prisão foi feita por policiais da Rota, em frente ao número 95 da Rua Maria Tereza Assunção, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Ele foi levado ao 10º Distrito Policial, pagou fiança de 30 mil cruzeiros e foi liberado. Poucos casos parecidos com esse tinham acontecido com jogadores até então. Talvez por isso, ou por alguma outra razão, a mídia toda fez uma cobertura favorável ao Casagrande. Os jornais disseram que o bairro da Penha, em peso, acreditava na inocência dele, que o delegado estranhou a falta de provas e que o histórico de antidoping era favorável. E a mídia também deu bastante voz a quem ensinou que foi tudo armação da polícia. A Placar fez dias depois uma reportagem grande sobre o caso e disse que era uma história muito mal contada. Muita gente dava a entender que a droga tinha sido plantada, versão que o próprio Casagrande defendeu muitos anos depois. Mas toda a repercussão do caso teve 2 consequências imediatas. A primeira foi o indiciamento do Casagrande já em meados de janeiro de 83. Mas isso não teria consequências, pelo menos no aspecto penal, como eu vou contar daqui a pouco.
A segunda consequência imediata foi o quanto isso bagunçou a cabeça dele. O Casagrande começou a criar caso atrás de caso no Parque São Jorge. Ainda na pré-temporada, ele se manifestou contra a contratação do goleiro Leão, uma antipatia mútua que ficaria famosa por N razões, ideológicas inclusive. Daí, logo no primeiro jogo do Brasileirão, o Casagrande conseguiu ser expulso quando o juiz marcou um pênalti a favor do Corinthians, mas mandou o Sócrates voltar na cobrança. Depois, o Casagrande reclamou publicamente de ficar de fora do jogo com o Tiradentes, aquele em que o Timão meteu 10-1 no Canindé. E a explicação do técnico Mário Travalini foi simples e óbvia. Cara, eu não te escalei porque você estava machucado. Em meio a tudo isso, o Casagrande começou a dizer que queria ir embora do clube, o que nunca ajuda na relação com a torcida, com os companheiros de equipe, com a comissão técnica e com a diretoria. Numa entrevista em 2016 para a revista Trip, o Casagrande contou que ele tinha tudo para deslanchar em 83, mas o episódio da prisão fez com que ele voltasse à estaca zero. Daí, em maio de 83, veio a paz de que um ser humano precisa para performar. Lembra que eu disse que, do ponto de vista penal, o caso não teria consequências? Pois é, o juiz não viu provas suficientes e absolveu o Casagrande. A mudança dele foi instantânea. Tipo, não quero mais ir embora, agora eu quero ficar. A imprensa começou a fazer matérias, falando de uma mudança de atitude, dizendo que ele amadureceu e que era amado pela torcida. No segundo semestre, veio o bicampeonato, de novo batendo o São Paulo na final. Depois, veio o noivado dele, com a jogadora de vôlei do São Paulo, Mônica Feliciano, com quem ele ficaria casado por mais de 2 décadas. É uma história de final feliz, hein? Bom, mais ou menos, porque se você olhar especificamente naquele período, sim, sem dúvida, terminou bem. O Casão ficaria no Corinthians até 86, viraria ídolo e seria vendido para o Porto de Portugal. Mas depois se soube que o problema dele com as drogas era profundo. Em setembro de 2007, um acidente de carro em São Paulo parece ter sido gatilho para ele encarar o problema e buscar tratamento. Hoje ele fala abertamente sobre o vício e sobre como se livrou dele. Claro, ele foi absolvido pela justiça e ponto final. Mas fica a pergunta, será que aquele episódio de 82 tem relação com o problema que se agravou depois, hein? E você, sabia ou se lembrava dessa história? Antes de responder nos comentários, senta o dedo no like e se inscreve no canal para ver mais vídeos do passado do Timão.